Bem, vamos lá porque o livro de hoje é fantástico. Olá meninos e meninas que lê, eu sou o Tico Farpelli, seu canal Menino que Lê, e hoje eu vou fazer um vídeo muito importante pra vocês, pra discutir os temas que estão presentes no livro Quarto. Este livro é o livro da Emma Donoghue e eu tenho duas considerações sobre ele. Primeira, eu recebi ele do grupo editorial Record, da editora Verus. E segundo, esse livro faz parte da minha TBR do projeto Mulheres pra Ler, que é do canal Conto Encanto da Yara Piccolo. Eu escolhi esse livro porque ele é um livro escrito por uma mulher que tem uma personagem mulher que sofre algumas agressões. Quarto é a história de uma mulher que aos 19 anos de idade, ela é raptada por um senhor e é trancada dentro de um cômodo que ela chama de quarto. E a partir daí ela é constantemente humilhada, estuprada, e a única companhia que ela vai ter é um menino que é o Jack, que é o filho dela que nasce fruto deste estupro. E ele fica com ela 5 anos dos 7 anos que ela está ali naquele local. É uma história muito pesada, como dá pra vocês verem, mas a forma genial que a autora encontrou pra dar um pouquinho assim de leveza foi narrar na visão da criança de 5 anos. Algumas passagens assim do livro, como por exemplo, os estupros constantes e os abusos quando ela apanhava, a degradação humana quando ela começa a ter problemas dentários de cárie e se sente extremamente aliviada quando o dente dela cai porque ela já não tem mais como cuidar, sabe? E o fato dela tomar remédios para poder aguentar aquele ambiente ali, sabe? Isso tudo fica um pouco mais leve na visão do Jack, que é o narrador, que é esse menininho de 5 anos que está descobrindo o mundo. A ideia mais interessante que eu achei foi separar esse livro em 5 etapas. E as primeiras 2 etapas trazem um pouquinho de, digamos assim, a transição da ignorância para a consciência, que acontece no momento em que o Jack, que achava que aquele local onde ele vive ali era tudo, descobre que existe um lá fora, que existem pessoas, que a televisão ela não é fictícia, de que aquelas pessoas que estão ali, elas realmente existem, elas trabalham, elas vivem no hospital, elas, sabe, elas estão ali, elas são existentes, são reais. E isso quebra com a narrativa de forma que eles começam a organizar uma maneira de tentar fugir deste cativeiro, né? E fugindo desse cativeiro, acontece algumas coisas interessantes que eu não vou contar pra vocês, porque senão vai ser spoiler e perde um pouquinho a graça. Quem assistiu o filme Quarto de Jack, que é inspirado no livro e o roteiro é escrito pela própria autora, sabe que é um filme poderoso, sabe que é uma história poderosa, e quem lê o livro também se emocionou bastante, e eu digo isso por experiência própria. O primeiro ponto de discussão que eu acho interessante trazer é o fato de que em pleno século XXI nós temos uma mulher que é mantida em cativeiro por um homem e é utilizada constantemente como escrava sexual. Essa história, ela poderia ser uma ficção. Você poderia olhar e falar, isso não acontece naturalmente, mas infelizmente isso acontece. Tem pessoas que desaparecem misteriosamente e são colocadas em cativeiro, e você enxerga isso até hoje, você vê situações de que pessoas que são mantidas em cativeiro e são constantemente humilhadas, vilipendiadas, que palavra difícil, mas que elas são constantemente tratadas com um tipo de, digamos, desumanidade. Eu observo essa história como uma forma de denúncia. Eu fui procurar algumas coisas pra contar pra vocês nessa discussão e eu descobri coisas terríveis, como por exemplo, mulheres que no Oriente Médio são vendidas, as mulheres cristãs são vendidas enquanto escravas sexuais para os membros do Estado Islâmico. Então assim, isso é uma das poucas coisas que acontece e a gente tem que lutar para que essas coisas não aconteçam mais. E a mãe, ela vai simplesmente, digamos que, surtar, porque de certa forma dentro daquele quarto ela tinha uma forma de proteger o filho com uma redoma, e ali dentro ela inventava uma situação e criava um mundo próprio no qual ela nem sempre acreditava, mas que protegia o filho da realidade dura, que era aquele cativeiro, aquela humilhação constante. E quando ela sai, ela já não tem mais isso. Então ela toma uma atitude que parece ser um pouco impensada, não é muito aceita por alguns leitores. Eu vi em algumas resenhas que muita gente fala que ela é egoísta, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que no momento que ela toma a atitude que ela toma, acho que no quarto ato do livro, assim, é um momento em que ela já não consegue mais lidar com aquilo tudo que aconteceu com ela e com aquela lembrança constante
né, de que ela passou por aquilo, ela perdeu grande parte da vida dela trancada naquele quarto. O livro ele traz essa discussão pra gente saber que isso existe. A gente tem que saber que isso existe, porque sabendo que o problema existe é que ele pode ser resolvido. Muitas mulheres hoje em dia podem estar apanhando neste momento. Muitas mulheres hoje em dia podem estar sendo estupradas. E estuprada, eu digo assim, que você pode ser estuprado pelo seu próprio marido, porque o corpo é seu. Se você não quiser realizar nenhum tipo de ato sexual e seu marido, que seja o seu marido, forçar algo em você, isso é estupro, isso é violência sexual. Então, as mulheres elas têm que estar atentas a isso. Por quê? Porque é o seu direito, é o seu corpo, é as suas regras, é a sua vida. Existe uma linha ali, ó, da independência que às vezes a nossa sociedade patriarcal e machista não consegue entender. Quando uma mulher diz não, é não. Quando uma mulher não quer, sabe, ser assoviada, ser cantada, não é que ela está se sentindo, está se achando. Simplesmente ela não se sente confortável de ouvir o fio-fio na rua porque ela não quer. Ela não se sente bem, ela não se sente desejada dessa forma. Ela se sente um pouco até humilhada. As mulheres querem ser respeitadas. Só isso. Elas não querem ser melhor que você, elas não querem te matar, elas não querem dominar o mundo. Elas querem respeito. Elas querem salários equiparáveis. Elas querem não ter que ser chamada de vagabunda quando anda com short curto ou com uma saia curta, porque está com calor. Sabe? É isso. Eu acho que este livro fala muito sobre respeito e levanta essas pequenas discussões que podem chegar nas mais altas esferas, assim, que a gente pode perceber no nosso cotidiano. Então é isso, eu queria encerrar esse vídeo por aqui e convidar você para escrever aqui embaixo o que você acha da temática deste livro e de que forma nós podemos construir mesmo uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres. Eu vou colocar as redes sociais aqui do lado para você acompanhar o canal. Eu quero convidar você também para se inscrever aqui, né, no canal, que você pode receber todo esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês ao longo do ano, de preferência da minha vida, porque eu amo este canal e eu não pretendo terminar com ele tão cedo. Agradeço a você por ter assistido o vídeo, eu desejo uma excelente semana, boas leituras, porque nós somos todos meninos e meninas que leem.